Opa, tudo bom? Nem eu esperava estar aqui de novo num intervalo tão curto de tempo. O último trabalho eu fiz apenas para diferenciar e acabei gostando. Bastante. Vi 1000 vezes, vi que queria mais. E é mais ou menos sobre isso, sobre ver, sobre a visão. Se fôssemos falar com ela, a gente falaria: olha, desde quando nasci você foi imprescindível. Mas não funciona assim. É mais ou menos assim. Porque quando a gente era só um feto recém-nascido, a gente via tudo e todos mais ou menos assim. Quando a gente era um bebê, sim, um bebê, nosso corpo ainda tinha muitas coisas se desenvolvendo. E uma dessas coisas era a visão. Basicamente, dentro daquele espaço enorme, quentinho, escuro e confortável que era a barriga da mamãe, obviamente, não havia luz nenhuma. Então, quando a gente nasce, os nossos olhos são muito sensíveis a qualquer luz. Por isso, as pupilas, que são conhecidas pelo povão como a bola preta do olho, são tão pequenas. Quando a gente completa 2 meses aqui no nosso mundão, a gente começa a captar uns movimentos e a gente desenvolve foco na visão. Mas nada muito complexo, porque na verdade os nossos olhos nem conseguem ficar sincronizados. Não funcionam juntos ainda. E por isso que parece que os bebês estão sempre te ignorando ou alguma coisa do tipo. Aos 3 meses, geralmente os bebês conseguem a tão desejada sincronização dos dois olhos. Quando a gente completa 5 meses, a gente começa a lembrar dos objetos das pessoas pela aparência. E a gente ganha sentido de profundidade também. A gente consegue alcançar um brinquedo que a gente quer ou acertar a mordida do nariz de alguém. A gente a gente começa a ver umas cores, mas ainda não todas, igual um adulto. Nessa época que a gente começa, mesmo de longe, a reconhecer os nossos pais. E dos 9 aos 12 meses, a gente aprende muito mais sobre o espaço que a gente ocupa. Então, por isso que mais ou menos nessa época a gente começa a andar. Na maioria das vezes, né? Foco, rastreamento, percepção de profundidade e outros aspectos da visão continuam a se desenvolver ao longo da primeira e da meia-idade. O que a gente chama de convergência, que é a capacidade dos dois olhos se concentrarem em um objeto só, ao mesmo tempo, simultaneamente, a gente desenvolve completamente por volta dos 7 anos de idade. E esse é um dos motivos pelos quais os problemas que uma criança tem com o foco ou o alinhamento dos olhos devem ser tratados antes dessa idade. As brincadeiras da minha época de infância, tipo queimado, pique-esconde e futebol na rua, são boas de serem praticadas regularmente, porque assim dá para ter um bom desenvolvimento da visão, diferente do uso de telas, celulares, tablets, deve ser bem evitado durante a nossa infância. E os meus pais deviam saber muito bem disso, porque o meu primeiro celular sem teclado eu fui ganhar só aos 12 anos. Alguns dos nossos problemas de visão podem ser identificados, no caso, durante a infância, ou podem se desenvolver na adolescência. Tudo depende da visão dos seus pais e dos genes que eles passaram para você. Tudo culpa do Linneu. Não é esse Linneu, eu tô falando do Carl von Linné, criador da taxonomia moderna, e também a culpa vai pro pai da hereditariedade, Johann Gregor Mendel. E sim, se não fosse ele, não existiria hereditariedade. E poderia nascer até uma capivara de um romance entre um macaco e uma leoa africana. A miopia, a hipermetropia e o astigmatismo são as benditas que nos fazem usar óculos. A miopia causa uma dificuldade de enxergar coisas distantes. A hipermetropia de perto e o astigmatismo, muito comum em crianças, muda o ângulo da luz quando ela entra nos nossos olhos. Então faz o sortudo que tem esse problema enxergar umas linhas enormes em toda a luz que ele vê. E mesmo usando óculos, o seu grau pode aumentar ou até diminuir. Eu fui no oftalmo semana passada e eu ainda ganhei 1/4 de grau no olho esquerdo, para minha felicidade. Existe um problema muito comum nos homens que pode prejudicar muito a vida deles. 1 a cada 12 tem esse problema.
Pode ser que não seja o que você está pensando. O nome desse problema é daltonismo. Basicamente, a gente vê cores diferentes da que elas realmente são. Talvez eu tenha exagerado, porque na verdade não prejudica em basicamente nada, sabendo que agora os videogames têm suporte até para cego. Bom, essa foi a nossa segunda aula do Telecurso 2000, falando tudo a ver com a primeira. Eu espero que tenham gostado e até a próxima.